Olá, Maria Cecília, boa noite. Gratidão imensa por estarmos juntos novamente aqui na página oficial. Maria Joconda, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos juntos mais uma vez. Só mais um minutinho, a gente já dá início ao nosso encontro através do Facebook, página oficial da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, e mais uma noite do Evangelho de Jesus, né? Que é, sem dúvida, um recurso seguro para nos auxiliar. Minha irmã Nete, beijos, minha irmã, saudades. Estamos tudo nesse isolamento social, né? Saudades, né, da família. Saudade de todo mundo, né? Porque o único contato que nós estamos tendo, às vezes, é por aqui mesmo, né? Pelas tecnologias. Muito legal, né? Ainda bem, graças a Deus que a gente tem, né? A gente sente falta, mas graças a Deus a gente tem como fazer contato. Bom, são 19 horas. Eu vou convidar todos nós, então, para, se na medida do possível, eu coloquei uma música aqui de fundo, que a gente vai manter enquanto estamos fazendo a abertura do nosso encontro, do Evangelho desta noite. Então, nosso Evangelho vai ser por volta de 30 minutos. Hoje vamos continuar falando sobre caracteres dos verdadeiros profetas, o item 9, pelo Espírito Erasto, capítulo 21 do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas. E depois de meia hora desta exposição, nós vamos fazer o passe coletivo à distância, e vamos fazer as vibrações e o encerramento, né? Então, uma gratidão imensa de estarmos juntos. E quando cada um de nós, então, abrimos o Evangelho de Jesus, nós convidamos Jesus para estar conosco. E temos a certeza que Ele está junto de nós. Está comigo aqui no meu lar, está com você aí, queridos amigos, em seus lares. Por isso, neste momento, traga todos aqueles que você gostaria que estivesse com você para este banquete com o Mestre Jesus. Em pensamento, traga todos. Pode ser um ente querido, um familiar, um amigo, alguém que você sabe em necessidade. Traga em pensamento para junto do seu lar e peça para que Jesus o acolha na sua necessidade. Eu estou fazendo isso, trazendo os meus familiares para junto de mim, meus colegas da casa espírita, meus queridos companheiros, enfim, todos aqueles que eu gostaria que estivessem comigo, não importa se estão encarnados ou se estão desencarnados, todos eles, enfim, todos nós estamos mais vivos do que nunca, aqui encarnados ou desencarnados. Então, Mestre Jesus, a nossa rogativa da noite é que envolva no seu amor, na sua luz, na sua paz, cada um de nós que aqui estamos, para que este Evangelho possa ser útil a todos nós, nos ajudando nas transformações para as quais cada um de nós aqui estamos. E com essa certeza, mestre amigo, do seu amparo, do amparo de Deus, da assistência dos amigos espirituais, nós só temos a agradecer. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, é uma gratidão imensa estar com todos vocês. Marcela, a Roberta, a Rosemary. Que legal. Olha, sejam muito bem-vindos, viu? Todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Gratidão imensa por podermos estar juntos. Como eu disse, então, nós vamos hoje estar conversando. Deixa eu só tirar a música aqui para a gente poder conversar. Bom, caracteres dos verdadeiros profetas. É o item 9 do capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Aqui é uma instrução do Espírito Erasto, Paris, 1862. Este item especificamente, porque vai trazer as qualidades por quais nós identificamos um profeta. Este item aqui nós dividimos em duas partes. Eu vou fazer a leitura desta primeira parte neste encontro. Depois a gente suspende o Evangelho nas próximas semanas até janeiro, porque nas próximas semanas nós vamos estar falando de Jesus e do Ano Novo.
mas depois a gente retoma o capítulo 21 do Evangelho, né? Mas esta semana ainda estaremos com o capítulo 21 e item 9. Então Erasto, que foi um discípulo de Paulo de Tarso, né? E depois em 1500 foi um médico alemão que prestou muita assistência humanitária aos necessitados, né? Então Erasto vai dizer assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode conhecê-los. Eis aqui os seus sinais. Então ele vai dizer para nós agora. Boa noite, Mônica, tudo bem? Célia, tudo bem? Mena também, legal. Estamos com saudades, né? Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las. Olha que interessante. Tudo bem, Luísa? Ficais certos que ele só confia missões importantes ao que ele sabe que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber, mais do que o aluno, para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências. Então já tem um grau de evolução, né? Tudo questão de tempo, para nós também. Os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que deve agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Então veja que Erasto está dando aqui como nós devemos identificar as características de um verdadeiro profeta, né? Outra consideração a fazer é de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. E é verdade, né? Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, a sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros, né, os verdadeiros profetas, são humildes e modestos. Os segundos, que são os falsos profetas, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Então a gente vai parar por aqui, porque a gente, como eu disse, a gente está dividindo esse item de tão importante que ele é em duas lives do Evangelho, né? Então a gente para por aqui. Nós demos do capítulo 9, né? Caracteres dos verdadeiros profetas. Foi 1, 2, 3, 4 parágrafos. Está faltando 1, 2, 3 parágrafos. Então ficam faltando então outros 3 parágrafos, tá bom? Bom, veja que é muito interessante, né? Que Erasto já nos dá o entendimento quais são as características que vão identificar um verdadeiro profeta, né? Como ele disse aqui, são humildes e na maioria das vezes desconhecem essa missão. Porque Emmanuel vai dizer para nós que os verdadeiros profetas são aqueles missionários que estão em comunhão com o Senhor, ou seja, estão em comunhão com o Cristo, estão em comunhão com o Deus, e que em toda época, olha só, olha o que Emmanuel vai dizer para nós, em que toda época da humanidade, e não é diferente no nosso tempo agora, ele está enviando
ele envia, né? O Senhor envia esses profetas para nos ajudar. Veja que Erasto diz aqui para nós, e esses profetas, eles estão num grau superior ao processo em que vocês estão fazendo hoje, nesta noite, né? Ou seja, que nós estamos fazendo aqui nesta nossa reencarnação. Não só nesta noite, né? Mas na nossa reencarnação. Então veja o quanto é importante nós estarmos refletindo acerca disso, por conta que quando identificamos um verdadeiro profeta, ele certamente tem algum recurso, tem alguma questão que vai ajudar você, que vai me ajudar a continuar o processo evolutivo. Bom, vamos pensar aqui de alguns luminares na nossa existência, né? De alguns exemplos vivos de verdadeiros profetas aqui que nós tivemos. Vamos pensar assim, ó. Veja que a doutrina espírita foi trazida para nós a partir de 1857 com o Livro dos Espíritos. Oi, Cristina, boa noite, tudo bem, Ana Cristina? Legal, né? Todo mundo aqui mandando uma boa noite, a gente também tem que devolver esse boa noite, né, queridos amigos? É uma gratidão imensa estar com vocês, é tão gostoso, né? A gente ter esse contato e saber que vocês estão com a gente aqui neste momento, né? Então, voltando a dizer, né? Então, se nós pensarmos a partir da doutrina espírita, a partir de 1857, com a codificação de Kardec, através do Livro dos Espíritos, veja que, vamos falar no exemplo nosso aqui do Brasil. No exemplo nosso do Brasil. Pouco depois, eu acredito que 1857, eu acho que 1861, 62, salvo engano, Teles de Menezes, deve ser Teles de Menezes, fundou o primeiro centro espírita no Brasil, que é na Bahia. Depois eu vou até pesquisar, ver se eu estou falando certo, viu? Depois eu vou pesquisar, porque às vezes a gente estuda algumas coisas, vê algumas coisas e depois é tanta data, tanta coisa que depois a gente até acaba se perdendo, né? Mas vamos pensar. Nesse período em que Kardec já estava codificando a doutrina espírita, a gente já tinha o Dr. Bezerra de Menezes. Veja que o Dr. Bezerra de Menezes vai desencarnar em 1900. Então, nessa época, o Dr. Bezerra de Menezes, acho que é 1930, 1940, mais ou menos, né? Veja, e o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai tomar contato com a doutrina espírita próxima ali de 1880, mais ou menos, né? Ou seja, 30, 40 anos depois do nascimento dele. Quando ele pega o Livro dos Espíritos e vai ler, ele ganha de presente o Livro dos Espíritos, uma edição do Livro dos Espíritos, lê do início ao fim o livro, né? E ele então vai dizer ele vai dizer assim, inclusive, para quem o presenteou com o livro, falou: olha, eu acho que eu sou espírita desde que eu nasci, porque tudo que eu li aqui no Livro dos Espíritos tem sentido para mim, né? Tem sentido para mim. Então veja, e depois disso, então, Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira até o desencarne dele em 1900. É um luminar? Sem dúvida. É considerado médico dos pobres. Ele não precisava nem ser espírita, né? A atividade dele no serviço do bem já demonstrava o quanto ele era um missionário mesmo do Senhor, né? Como diz o Emmanuel, um missionário do Senhor trazendo as lições para nós. Desencarna em 1900. Pois bem, 1900 nós temos o nascimento, né? 1900 nós temos o nascimento de Eurípides Barçanufo. Nós temos ali próximo também, 1880, salvo engano, o de Matão, o Carbaichútil, né? Temos Carbaichútil, tudo missionários, todos missionários do Senhor, que vêm com uma proposta, né? Porque Eurípides Barçanufo, que a gente conhece mais próximo, nossa casa adota a evangelização de espíritos, né? Trazidas por Eurípides Barçanufo. Veja, então, é um missionário. Então, qual é a característica? Vamos pensar. Nós falamos da característica do Dr. Bezerra de Menezes. A gente não pode nem esquecer das características do Kardec, que foi um profeta, né? Sem dúvida, tudo que ele veio trazer, toda a dedicação dele, ele é um missionário do Senhor, não tenha dúvida disso. Dr. Bezerra de Menezes também, né? O próprio Carbaichútil também, e também o Herculano Pires também. Herculano Pires de 1914, né? Tudo que ele deixou, as obras que ele deixou, todos os movimentos contra a doutrina espírita que ele rebateu com sabedoria, com amor, com confiança, né? Com respeito às opiniões, mas ele rebateu. Então também
José Herculano Pires, o professor, foi fantástico também nesse sentido, né? Oi, Meire, boa noite, seja bem-vinda a estar conosco aqui, né? Mas Eurípides Barçanufo, então, faz a sua dedicação, tanto que tem um livro que diz que vai contar a vida dele, chamado O Apóstolo do Cristo, né? O Apóstolo do Senhor. Então veja o quanto é importante nós olharmos para esses luminares e veja todas as atividades que eles realizaram, né? O empenho deles. Qual foi o empenho deles? Eles demonstraram superioridade moral, que é uma característica de um verdadeiro profeta, para estar nos ajudando e nos auxiliando. E a gente poderia continuar dizendo aqui, e quantos outros que nem participaram da doutrina espírita, né? Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, enfim, vários espíritos que então a gente tem esse conhecimento. E óbvio que Kardec então traz no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 9, essa passagem de Erasto sobre os verdadeiros profetas, né, as características do verdadeiro profeta, mas ele estava convicto disso, porque na questão 624 do Livro dos Espíritos, vai trazer para nós assim, o Kardec faz uma pergunta para o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade vai trazer a resposta diante da pergunta do Kardec. E Kardec pergunta assim: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Qual é o caráter? Oi, Fátima, boa noite. Seja bem-vinda. O verdadeiro profeta, o Espírito da Verdade vai dizer, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve de boca do mentiroso para ensinar a verdade. Como a gente disse, né? Como Emmanuel diz para nós, são os enviados do Senhor, são os missionários do Senhor. Mas então, se a gente está falando da característica de um verdadeiro profeta, qual é então o nosso modelo e guia, né? A questão 625 na sequência vai dizer, vede Jesus, né? Ou seja, ele é o nosso modelo e guia. Então, ele em tese para nós, ele é o maior profeta que nós já tivemos na face da Terra, né? Ele é o maior profeta, né? Porque é o governador do planeta, né? E esses demais, Erastos, todos esses que nós trouxemos, são auxiliares do Cristo para trazer a mensagem da verdade, para trazer o consolo, para nos auxiliar nessa trajetória. Bom, queridos amigos, falamos aqui do que a doutrina espírita nos ajuda para nós pensarmos e refletirmos acerca desses verdadeiros profetas, das características desses verdadeiros profetas, que às vezes nem eu sabe. Não posso esquecer aqui, 1914, eu disse do José Herculano Pires, mas em 1910 nós tivemos o Chico Xavier. Até 2002 estava conosco, né? Olha que coisa fantástica. Não era um verdadeiro profeta? Sem dúvida, né? Os seus exemplos de vida, eu penso que é muito maior. Aliás, desculpa, não é que ele é muito maior, mas é tal qual todas as obras, as mais de 400 obras que Chico deixou, não é verdade? Fantástico, né? Porque o seu exemplo de vida é o exemplo de seguir os preceitos do Cristo em toda a sua integridade, em toda a sua capacidade de espírito evoluído que Chico né, para nós, né? Então veja, bom, falamos desses luminares que nos ajudam, mas e você? E eu? E nós? Eu fiquei pensando nisso também. E nós? Será que nós não somos profetas? Pode ser que a gente seja profeta. Vamos pensar assim, cada um companheiro que está aqui comigo agora no Evangelho, vamos pensar na nossa profissão. Você é um educador, você é um profissional de determinadas áreas, um artesão, não importa. Mas você já transmitiu esse seu conhecimento para alguém? Você já teve disposição e possibilidade e tempo de estar dividindo esse conhecimento que você traz para com outro? E esse conhecimento seu é para o bem? Aí você está sendo um verdadeiro profeta, não está? Agora, não, veja bem, Alberto, na minha profissão, eu posso dizer isso por conta da minha, né? Oi, Alan, quanto tempo? Tudo bem? Eu posso dizer isso daí até por conta da minha atividade hoje, que a minha atividade eu preciso tomar muito cuidado, porque eu sei o caminho certo e sei o caminho errado. E sei também como até burlar algumas questões, né? Então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso ter muita responsabilidade, eu preciso pedir toda manhã para Deus, para Jesus, para os espíritos amigos, para o meu anjo da guarda,
que me auxilie para que eu esteja vigilante para não cair diante das tentações. Então veja o quanto é importante nós olharmos para nós agora como profetas, porque eu posso ser um mau profeta. Se eu tenho aquele que colabora comigo na minha profissão e ensino a ele as coisas erradas da minha profissão, eu estou sendo um falso profeta. Então, eu estou, sendo um falso profeta, e sendo um falso profeta, eu estou então divulgando o que não é certo. Eu estou fazendo o que não é certo, o que poderia prejudicar outras pessoas. Jesus não disse, a regra áurea dele não foi: faça ao próximo que você gostaria que o próximo fizesse para você. Ou o inverso, não faça ao próximo que você não gostaria que o próximo fizesse para você. Ele não está falando para o outro, ele está falando para mim. Que primeiro eu tenho que ter as atitudes para que eu possa ser então um dia um verdadeiro profeta, não é? Então é esse o sentido que nós precisamos dar aqui no nosso bate-papo desta noite. Mas com muita tranquilidade, com muita calma, até com muita alegria na vida. Nós precisamos tá olhando para tudo isso. Por quê? Porque, gente, nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos várias existências. Nós já passamos por dificuldades atrozes muito maiores do que nós estamos vivendo até dessa pandemia hoje. Eu não tenho dúvida disso. Agora, hoje nós estamos tendo a grande possibilidade de encontrar na doutrina espírita um caminho seguro para nós. Nem que seja a porta estreita, como Jesus disse. Mas a gente já está querendo entrar nessa porta estreita. Se nós estamos querendo entrar nessa porta estreita, e essa porta estreita vai exigir de nós uma transformação moral, queridos amigos, o que eu preciso fazer então? Primeiro, ter paciência, calma, confiança e fé em mim mesmo. Calma, paciência, confiança e fé no próximo que está do meu lado. Que é tudo questão de tempo para a gente conquistar. Porque quando nós dissemos aqui que somos espíritos imortais de várias existências, de várias experiências, em outras existências, em outras reencarnações, eu estou querendo dizer o seguinte, que nós estamos querendo neste momento mudar um comportamento, mudar um padrão mental, através da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus. Nós estamos querendo vencer uma cultura do nosso passado. Percebam, meus amigos, vencer uma cultura do nosso passado. Se a gente ainda entende que o sucesso dos nossos filhos está em ele ser o melhor da classe nas notas, em ele ser melhor nos esportes do que o outro, em ele ser melhor em todos os sentidos, até financeiramente, do que os amiguinhos dele, nós estamos sendo um falso profeta. Nós estamos sendo um falso profeta. Porque a grande realidade, queridos amigos, que nós precisamos pensar conosco é que, para que a gente possa estar caminhando para ser também um verdadeiro profeta, passa pelos valores morais de Jesus. Passa para a gente pesar os valores morais de Jesus. Não estou falando aqui que a gente não vai estimular os nossos filhos a desenvolver a inteligência dele e a intelectualidade dele. Não, não é isso. Mas se tudo isso não o levar para ser um homem de bem, como o próprio Evangelho de Jesus vai dizer para nós, no capítulo 17, Sede Perfeitos, então a gente não está sendo um profeta verdadeiro. Nós estamos apresentando para os nossos filhos, nós estamos apresentando para aqueles que estão aos nossos lados, como devemos nos comportar no mundo material, mesmo não sendo daqui. Olha, volto a dizer, eu não estou falando que a gente não deve estar fazendo as buscas materiais, porque isso é necessário, nós somos encarnados, mas nós não devemos ter como único objetivo na nossa existência só isso. Porque se foi dado para nós a inteligência, é para que a gente, desenvolvendo a inteligência, pudesse ter aqui, ó, esse aparelhinho aqui que eu estou usando aqui para vocês, falando com vocês, falando com o mundo, através desse aparelho de tecnologia, é inteligência do homem, para nos ajudar. Mas eu posso usar este aparelho, eu posso usar desses recursos tecnológicos para estar me engrandecendo moralmente, ou estar desvirtuando moralmente, não é? Perdendo valores morais, por uma série de fatores que eu não preciso nem dizer aqui, a gente sabe.
que as tentações que Jesus já disse para a gente. Mas o que eu quero então, queridos amigos, é que a gente possa refletir. Bom, cada vez que você toma contato com o Evangelho de Jesus, o que passa pela sua cabeça? Você tem certeza que esta lição veio para você porque você está precisando dela e cabe a você fazer as suas reflexões? Como que eu vivencio esta lição de Jesus? Ou você fica preocupado e fala assim, nossa, esta lição seria bom para fulano. Sem dúvida, é bom para todo mundo. Não é nem para fulano, para ciclano, mas é bom para todo mundo. Mas, na verdade, quando eu faço a leitura deste evangelho aqui, quando eu trago a lição para nós, aqui, quem é o primeiro a ouvir? Sou eu mesmo. Então, quem é o mais necessitado desta lição? Sou eu mesmo. Percebe? Então, fazer essas reflexões, cada vez que a gente ouve uma palestra, ouve um evangelho, faz uma leitura edificante no nosso dia a dia, até aquelas leituras de livros de autoajuda, né? Mas também tomar cuidado, porque se o livro de autoajuda está falando para você que aquele livro ajudou o autor para ele ter as conquistas materiais da vida dele, que ele era uma pessoa pobre, agora uma pessoa milionária, alguma coisa, tome cuidado, porque não está sendo um verdadeiro profeta. Ele só está estimulando a gente a ganância, ele só está estimulando a gente as conquistas materiais. Ele não está trazendo valores morais para nós. Ele não estava trazendo alimento para o ser espiritual mortal que nós somos. É esse o sentido que eu gosto da gente estar refletindo aqui junto, né? Por isso que a gente vem falar aqui desses baluartes que nós temos conhecimento aí, desses luminares da humanidade que dedicaram a sua vida, fizeram a renúncia deles mesmos para servir ao próximo. Esses sim, esses estão. Veja que o Chico vendeu. Diz que, em média, o Chico já deve ter vendido mais de 50 milhões de livros. Não ficou com um tostão de cada livro. Mas vamos pensar, vai que o Chico ficasse e falasse, bom, eu vou vender, cada livro que eu vender, eu vou ficar com R$1 do livro para usar aqui nas minhas atividades aqui diárias, para o custo meu, para a minha manutenção. Seria errado? Até de um certo ponto de vista, não. Mas como ele considerava que aquilo não era dele, ele estava sendo só um instrumento, jumentinho, para transportar aquela mensagem, como ele falava, né? Ele está sendo só o jumento para transportar algo maior que é da espiritualidade, não era dele. Então, ele não deveria mesmo oferir vantagem disso. E foi o que ele fez. Não oferiu nenhuma vantagem. Então é isso que a gente está dizendo. Quando nós olharmos hoje para alguma circunstância da nossa existência, reflita sobre isso. Na sua vida, reflita. Com calma, com tranquilidade, com muita alegria. Jesus disse que nós devemos ter bom ânimo. Não é? Ter bom ânimo, ou seja, estarmos alegres no nosso dia. Nós conseguimos fazer uma prece de gratidão pelo dia, pela família que nos deu, pela oportunidade que nossos pais nos deram. É isso que é alegria na vida. É ter certeza que apesar de todos os desafios e todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós somos espíritos já vitoriosos, porque já passamos degraus da escala da evolução, já estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas esse mundo de regeneração vai depender do quê? Da nossa mudança moral, de vencer as nossas culturas do passado, de uma série de fatores, gente, de uma série de fatores daquilo que a gente já comentou aqui, que não precisa ser repetido, mas cada momento da nossa existência, se nós usarmos da vigilância e oração que Jesus convidou, a gente vai acender uma luzinha, um alerta para nós, no momento seguinte em que a gente vai fazer alguma coisa. O Chico, a mãe pedia para o Chico usar a água da paz. Né? Ele saiu lá, Pedro Leopoldo, Uberaba, lá procurando a água da paz na farmácia. Aí ele não achou, foi lá e falou, mãe, não estou achando. A mãe dele já desencarnada, né? Mas ele falou, é simples, Chico. Você vai lá no potinho de água lá da sua casa, quando você precisar responder a alguém, quando você se sentir injuriado a alguma coisa e for querer retribuir com palavras, pega a água, bota na boca e deixa, não engole. Essa é a água da paz. Então, se nós usarmos de alguns recursos dessa vigilância e oração de Jesus, dessa água da paz que Maria João de Deus orientou seu filho Chico Xavier, né? Um espírito valoroso, né? Um missionário,
um enviado do Senhor, né? Nós vamos conseguir pouco a pouco, passo a passo, vencer esses nossos desafios. Vencer nos transformando em espíritos melhores. Não duvide disso, querido amigo. Não duvide disso. Não duvide. Nós somos exemplos vivos de transformação. Se nós olharmos todos esses baluartes aí no processo de evolução, nós vamos ver que o passado deles, a questão de 2000 anos, exemplo de Emmanuel, né? Lá há 2000 anos, no romance há 2000 anos, Públio Lentulus era um senador romano, né? Tem encontro com Jesus, mas não se considera a altura, achando que se sentia ainda superior a Jesus, e 2000 anos depois ele é Emmanuel. Então é questão de tempo. E passou. Você fala assim, mas é muito tempo, Alberto. Mas passou. Passou, foi um piscar de olhos. Ué, a gente não nasceu, eu nasci há 56 anos atrás. Eu costumo até brincar, né? Eu nasci há 56 anos atrás, até ter 18 anos parece que não passava, porque eu queria tirar carta de motorista, né? Até 18 anos parece que não passava. A gente contava. Aliás, a gente queria ser mais velho, né? Olha que coisa interessante. Se você estava com 11 anos e faltava 11 meses para você completar 12 anos, eu ia falar, não, eu estou caminhando para 12 anos, né? A gente queria falar mais, uma coisa interessante, né? Depois de uma certa idade, a gente quer até falar menos, né? Ou não quer nem falar da nossa idade, né? Veja que coisa interessante. E eu me lembro que queria, então, ter 18 anos para tirar carta. Foi uma situação assim que aconteceu tudo, mas eu não tinha 18 anos. Até que consegui ter 18 anos, se minha mãe estiver me assistindo aqui, ela vai lembrar disso. Saí correndo, fui lá fazer minha carteira de coisa, me ligaram no final da tarde que estava pronta a carteira, passei nos exames lá, tudo, ligaram no final da tarde, a vizinha de frente estava quase fechando. Não, se você não trouxer um cheque aqui de garantia, que eu ainda tenho que pagar umas parcelas, a gente não entrega para você a carta, mas a gente já está fechando. Eu morava próximo, né? Até que uma vizinha estava chegando, ela me deu uma carona e eu fui até lá para buscar minha carteira de habilitação, para você ver a ansiedade, a coisa que, com 18 anos. Hoje eu tenho 56 anos. Ou seja, eu tenho mais de 3 vezes 18 anos. Passou assim no piscar de olhos. Então, voltando lá à questão dos 2000 anos para Emmanuel se tornar Emmanuel, não importa. Em 1500 ele era um padre. Manuel da Nóbrega, né, que veio catequizar os índios aqui no nosso país, na colonização dos portugueses, né? Então veja, é tudo questão de tempo. E passou. E chegou 2000 anos após. E certamente vai chegar para todos nós, né? Então, as caracteres dos verdadeiros profetas, é isso que a gente queria trazer do item 9, parcialmente, né? A partir da semana que vem a gente vai falar sobre Jesus, o ano novo. Em janeiro a gente retoma o capítulo 9, tá bom? Então a gente vai passar agora então para nosso passe coletivo à distância. Vamos fazer uma vibração breve aqui e vamos encerrar o nosso encontro. Então, numa gratidão imensa ao Mestre Jesus, porque temos certeza, Mestre, de estar junto de nós, nos nossos lares, com os nossos familiares, conosco. E nós te rogamos a assistência desses bons amigos espirituais, do anjo da guarda de cada um, que sabe da necessidade nossa, para que então possamos receber as melhores energias, as melhores vibrações, os melhores sentimentos, através do passe. Vamos confiar que Jesus está conosco. Uma gratidão então imensa a Deus, a Jesus, na certeza de que todos nós, mestre amigo, recebemos o que viemos em busca. Queremos dividir um pouco agora dessa luz, para que então esta luz possa iluminar não só aqueles que nós trouxemos para este encontro em pensamento, mas também os vizinhos da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, de todas as cidades. Cada recanto deste plano terra possa sentir o seu amor, a sua luz e a sua paz. Sabemos, mestre amigo, que conhece cada um de nós pelo nome, sabe dos propósitos e não desampara ninguém. E sabemos disso. O que necessitamos é de fazermos nós a sintonia contigo, Mestre Jesus, com os nossos anjos da guarda.
Nos ajuda então a estarmos em vigilância, mesmo diante desta pandemia. Aqueles que hoje encontram familiares, entes, parentes e amigos em dificuldades, que estão passando por provas difíceis nesse momento de pandemia, a todos os hospitais, a todos os profissionais de saúde, enfim, a todos os profissionais, que eles sintam o seu amor, a sua luz, a sua paz. E nós, da nossa parte, vamos nos esforçar para manter esses bálsamos revigorantes junto de nós, para, através da vigilância do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras e das nossas ações, sejamos merecedores de manter estas energias balsamizantes e positivas de força, de coragem, de amor, de paz, de fé e de esperança. Mestre amigo, a nossa vontade sincera. E com esta prece, nós te agradecemos pela bendita oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos com esse grupo tão querido, através desta tecnologia, chegarmos a todos os corações, através da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, através das tecnologias, numa gratidão imensa, Pai, pela bendita oportunidade. E pedimos permissão para encerrar o encontro da noite, te rogando, fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ai, queridos amigos, gratidão imensa pela bendita oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui, na live do Evangelho. Lembrando a você que os nossos evangelhos ocorrem às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. As palestras, segunda-feira às 20 horas, quinta-feiras às 14 horas, sexta-feira às 19 horas e domingo às 10 horas da manhã. Lembrando que todos nós podemos acessar estas palestras, ficam gravadas depois no YouTube, né? Se você quiser dividir com alguém, aproveite, é a oportunidade. A gratidão é toda minha, Sueli, Edson, Mena, a Célia, a Rosemary, a gratidão toda, viu gente? Todos vocês, o Alan, a Fátima, a Meire, a Ana Cristina, olha, a Heloísa, a Mônica, a Célia, olha, gratidão, Marcela, minha irmã Nete, a Roberta, todos vocês, viu? Gratidão imensa por vocês estar conosco. Então, e se você puder dar continuidade à assistência para a montagem da cesta através das doações por transferência bancária para a Cefif, aqui na página aqui do Facebook a gente tem aqui a conta da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que certamente estaremos colaborando para auxiliar esses irmãos em necessidade ainda maior do que a nossa, né? Porque a necessidade deles passa também por uma necessidade grandiosa material, né? Como o próprio Osmar um dia numa das lives ele disse para nós, né, que o normal era o atendimento comum era o atendimento de 100 famílias, mas hoje, na medida do possível, a casa está ofertando cesta básica para mais de 300 famílias, diante da pandemia, da necessidade. Então, se você puder colaborar, será muito bem-vindo. Uma gratidão imensa por estar com todos vocês nesta noite. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Fiquem com Deus, gratidão imensa. Obrigado.